Imediatamente convido a compor a mesa o promotor de Justiça do Estado de São Paulo, atuando na Promotoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos, doutor em Direito Penal pela USP, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático e coordenador da campanha Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano. Convido ainda a ilustríssima senhora delegada da 6ª Delegacia de Defesa do Idoso, doutora Maria Clementina de Souza. Convido ainda a compor a mesa de trabalhos a nossa debatedora desta tarde, a doutora Adriana de Melo Nunes Martorelli, advogada e presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Agradeço a presença de todos e imediatamente passo a palavra ao doutor Roberto Liviano. Temos então aqui um tema que se coloca para discussão nesse seminário que começou pela manhã, né? E num dia que tem um significado bastante interessante, porque na data de ontem, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, me parece por 21 votos a 6, né? Com uma simbólica proibição da presença do povo, que as portas foram fechadas e o povo não teve acesso, né? Isso em pleno século XXI, né? Será que isto é razoável, é natural? É uma pergunta plausível de se fazer, né? Não, porque o povo se manifestou demais na semana passada. Será que isto é ruim, o povo se manifestar demais? Pois é. E ainda bem que o povo está se manifestando. Mas então este seminário, doutora Adriana, ele acontece num momento importante, porque ontem, exatamente ontem, houve aprovação pela comissão por 21 a 6 da proposta de emenda à Constituição, cujo número dispensa maiores análises, PEC 171. Né? Todo mundo sabe o que é 171. Né? Então esta PEC ela já nasceu com um símbolo bastante eloquente. Ela tem um sentido de engano ao povo. Ela é a PEC do estelionato. É uma PEC que dormitava há 24 anos o Congresso Nacional e que agora está sendo colocada em cena e é apresentada como o bálsamo que resolverá todos os problemas, não da cidade, mas da galáxia, do Estado, do país e até da galáxia. Todos os problemas serão resolvidos colocando adolescentes em masmorras. É isso que se apresenta à opinião pública. Outros dados não são apresentados, como, por exemplo, que apenas 2% da criminalidade juvenil corresponde a homicídios e latrocínios. Este dado, o senhor Eduardo Cunha não menciona quando ele sustenta a necessidade de aprovação desta PEC. Isso ele não diz. Também não diz que os números da reincidência de jovens são muito menores do que os números da reincidência de adultos. Isso o senhor Eduardo Cunha, que preside a Câmara, ele não fala. Né? O que se fala, o que se faz, é que o povo quer a mudança. Né? Como se isso fosse uma questão óbvia e simples. Se nós fizéssemos uma pesquisa sobre a intenção das pessoas em relação a não pagar mais o imposto de renda, 100% diriam que não quer pagar o imposto de renda. E é por isso que nós não mais recolheremos os tributos e não teríamos a receita necessária para realizar os trabalhos inerentes à administração pública. Isso é absolutamente pueril. Né? E esta proposta de alteração da Constituição, esta PEC 171, ela é um verdadeiro estelionato. Né? Aliás, infelizmente, no Brasil, tem ocorrido situações frequentes e que, se você examina com um pouco mais de cuidado, você percebe que existe grande truculência e grande engodo por parte disso. Aliás, há uma mania no Brasil que todos os problemas da sociedade são resolvidos com novas leis. Né? A hipótese mais recente é a do médico Jaime Gold. Né? O médico Jaime Gold estava na sua bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, e isso chocou o país, porque no ano que vem o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas. Né? Então, como qualquer pessoa poderia estar na Lagoa
ele foi morto a facadas por alguém que o atacou. Ainda está sendo apurada a responsabilidade. Agora, o que choca? E vocês logo entenderão por que eu estou falando disto. O que choca é o seguinte: é óbvio que a morte do médico Jaime Gold ela está relacionada à falência do sistema de segurança pública do Rio de Janeiro. É óbvio que a Lagoa está mal policiada, que o trabalho de prevenção não é bem feito, que as pessoas estão desprotegidas nas mais diversas áreas da cidade. Esta é a verdade. No entanto, qual é a solução que os administradores apresentam como se fosse a solução perfeita, ideal e eficiente? Desarquivaram um projeto de lei que torna o porte ilegal de faca crime. Todos os problemas estão resolvidos. Agora você pune o porte ilegal de faca e a falência do sistema de segurança não se discute mais, porque você está tampando o problema. A PEC 171 é uma maneira de ludibriar as pessoas. Todos nós sabemos que existe um escândalo de proporção bilionária, que é a Operação Lava Jato, em que pessoas detentoras de parcelas expressivas de poder estão sendo investigadas. Inclusive, chegamos ao cúmulo, são coisas que só no Brasil acontecem, por isso que o José Simão, quando chama o Brasil de país da piada pronta, ele tem razão, né? O ex-presidente Collor, caçado por corrupção, ele tem uma transferência de dinheiro num paraíso fiscal no nome dele, e este, caçado por corrupção, ele pediu o impeachment do procurador-geral que o investiga. É só no Brasil que esse tipo de coisa pode acontecer. Pois é, neste mesmo país se vende a ideia de que esta proposta de emenda à Constituição vai resolver todos os problemas. E eu fico, inclusive, me perguntando, por que 16? 16 por quê? Por que não 12? Hoje eu vejo crianças com 5 anos mexendo nos iPads, nos iPhones, 4 anos na cadeia, porque na Inglaterra crianças são presas com 4 anos. Né? Inclusive, filhas de mães criminosas podem vir a ser criminosos também. Lombroso já dizia isso. Né? Por que não apontar escopetas já nos berçários? Já colocar as forças de segurança de prontidão em berçários? Não é na barriga da mãe, já virá dali um criminoso. Né? Eu estou fazendo esse raciocínio até de ridicularização, porque, a meu ver, só ridicularizando e mostrando de maneira estridente, né, é que é possível discutir com tamanho absurdo. Outro dia, inclusive, estava passando a propaganda política de um partido, se não me engano, um PP, e o deputado aparecia ali dizendo: 83% da população quer a mudança da idade penal. É tão óbvio que se pretende aqui. Aqui, ninguém está preocupado com políticas públicas. Aqui ninguém está preocupado em trabalhar as causas do problema. Ninguém está preocupado com educação, nada disso. Né? E a questão do aumento da idade para termos a atenuante do idoso é o mesmo raciocínio. No fundo, vamos chegar a esta mesma conclusão. Este projeto de lei, se não me engano, é 236, né? O anteprojeto 236. Este aqui é um dos maiores escândalos em matéria de lei penal na história do direito penal brasileiro. Né? O primeiro Código Penal brasileiro, o Código brasileiro, realmente, o Código Criminal do Império, porque antes o Brasil, do ponto de vista penal, era regido pelas ordenações do reino, né? As ordenações manuelinas, ordenações filipinas. A primeira lei penal brasileira é o Código Criminal do Império. E sempre, quando se fazia um Código Penal, sempre havia a comissão de elaboração e a comissão de revisão. Nesta aqui não. Porque Sua Excelência o Imperador José Sarney, ele queria em 2 anos, 3 anos, fazer um novo Código Penal e entrar para a história do Brasil como homem que modernizou a lei penal. Né? O mesmo o senhor José Sarney, em que em São Luís há uma fundação, já até com esquife para o cadáver dele, montada com dinheiro público. Pessoa viva.
Esta mesma pessoa que passeia pela orla de São Luís com helicópteros da Polícia Militar, enquanto as forças de segurança precisam desses equipamentos para outras finalidades, né? Então esta lei, este projeto, anteprojeto 236, que não foi debatido com a comunidade acadêmica suficientemente, que contém algumas aberrações, como, por exemplo, desproporções brutais entre penas. Você vê ali, em crimes ambientais, você vê penas maiores do que em crimes contra seres humanos, né? No Brasil, se faz lei ao clamor da torcida, né? Um exemplo que eu gosto sempre de trazer, que é um exemplo clássico desta questão de lei mal feita, é aquela situação que ocorreu alguns anos atrás, quando houve uma onda de medicamentos falsificados. Lembram disso? O remédio Androcur, remédio para câncer, e a pílula Microvilar. As mulheres tomavam aquelas pílulas, que eram anticoncepcionais, e engravidavam. Pessoas com câncer tomavam Androcur e não se curavam. Isso causou uma situação de pânico geral, porque se há uma situação que gera segurança, é aquela que você compra um remédio, a embalagem do laboratório te transmite segurança, porque ali milhões em pesquisa, etc, etc. Não é verdade? No entanto, aquela segurança era falsa, porque os medicamentos eram falsos. O que estava acontecendo ali? É óbvio que o problema ali era um problema do exercício do poder de polícia sanitário. É óbvio que houve ali um problema de fiscalização. Os laboratórios não foram fiscalizados, a polícia não funcionou adequadamente, e por isso houve essa distribuição de medicamentos falsos. Solução que o governo brasileiro encontrou para resolver o problema. Vamos transformar a falsificação de medicamentos em crime hediondo. Solução fácil, né? Hoje, adicionar água a um shampoo anti-caspa gera uma pena de 10 a 15 anos de prisão, em regime fechado. Matar alguém, 6. Colocar água num shampoo, 10. Esta é a mudança da lei que transformou a falsificação em crime hediondo. Eu estou usando apenas um exemplo para mostrar como essa questão de você produzir lei penal de maneira inadequada, desconectada da realidade, porque, veja, o Brasil é um país continental. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, grandes disparidades regionais. Quando você faz uma lei penal que tem aplicabilidade em todo este continente, com todas essas variedades culturais, essa lei precisa ser bem feita, né? Você tem que ter proporção em relação às demais penas, dos demais crimes, né? Mas não, este anteprojeto, que também, se de um lado ele aparentemente protege a pessoa idosa, aumentando os percentuais nas causas de aumento de pena, nos crimes contra idosos, por outro lado, ele vem e castiga o idoso, colocando uma distância maior para o idoso fazer jus à atenuante da pena. Portanto, hoje você tem um patamar e o anteprojeto propõe que esse patamar seja maior. Aí você olha panoramicamente esse anteprojeto e você chega à conclusão que é um anteprojeto absolutamente mal feito. Na verdade, ele não tem salvação. Não tem como fazer consertos, porque ele é todo mal construído. E sabe por que ele é ruim, principalmente? Porque ele não foi debatido. Não foi debatido com os promotores, com os juízes, com a universidade, com a ordem dos advogados. O debate que houve foi um debate pífio. E você não... Se existe uma lei que não pode ser produzida sem um processo legislativo profundamente democrático, é a lei penal. Porque a lei penal, ela é um conjunto, ela retrata um conjunto de valores de uma época. Então, se você não tem essa discussão, a lei fica mal feita. Porque ela está tratando de um conjunto de comportamentos, definindo quais são os comportamentos criminosos, quais são as penas. Este projeto, ele é um projeto midiático. Por exemplo, ele cria o crime de bullying, né? Uma criança que na escola ela é
abordada de maneira inconveniente, ela é maltratada, etc, etc. Cria-se também, por exemplo, o crime de corrupção privada. Eu até acho interessante você ter esse tipo de preocupação. Mas o que se percebe é que o anteprojeto, ele é um anteprojeto de marketing. E ele é um anteprojeto absolutamente que tem uma conotação, uma aparência de estar na linha do direito penal do inimigo. E o direito penal, isto vale também para essa famigerada PEC 171, a lei penal, a gente nunca pode se esquecer disso, que ela existe como instrumento de garantia da paz. O direito penal existe para promover e garantir a paz na sociedade. O que faz a PEC 171? O que propõe este projeto de lei, esse anteprojeto? A guerra. É um anteprojeto em que a lei mostra os dentes. É um anteprojeto que tem na sua matriz a ideia da vingança social. Qual que é a ideia desta PEC? Você aprisionar esta multidão de jovens absolutamente excluído socialmente, tá certo? Então você pega esses jovens e você joga no caldeirão da criminalidade. Eu tenho uma reincidência da ordem de 20%, pego esses jovens e jogo lá no caldeirão dos 70%, como se isso fosse resolver alguma coisa. Aqui é nível de Estado de São Paulo. A doutora Adriana já trabalhou na Fundação Casa. Houve uma discussão, há uma proposta que vocês devem ter ouvido falar, de aumentar os tempos de internação. E tem muita gente que acha essa ideia muito boa, aumentar para 8 anos, 10 anos. Ouviram essa história, não é verdade? Já ouviram isso? De aumentar o tempo de permanência na Fundação Casa? Que hoje o máximo é de 3 anos. Há projetos para mudar este tempo, aumentando para 8 anos ou 10 anos. Levantamento do Ministério Público recentemente divulgado mostra que os adolescentes aqui em São Paulo permanecem, em média, 7 meses nas unidades. Inclusive os que cometem homicídios e latrocínios. E quem que joga eles para fora depois dos 7 meses? Porque o governo vem e diz, não, é a justiça que soltou. Não é bem assim. Os laudos que vêm das equipes técnicas, eles vêm com a sugestão de mandar para fora, por um lado. E, por outro lado, muita gente não sabe, mas precisa ser dito, nós temos aqui em São Paulo superlotação nas unidades. E superlotação significa que o estatuto não está sendo respeitado. Porque para o estatuto ser respeitado, eu preciso ter a regionalização das medidas socioeducativas e preciso ter unidades pequenas. Araçatuba, interior de São Paulo, 600 quilômetros daqui, trabalha lá um colega que é meu colega de concurso, Dr. Lindson. Lindson visita a unidade semanalmente, conhece os adolescentes pelo nome, reincidência 0. Quando você faz um trabalho, quando você acompanha, quando você cumpre a lei, o resultado é diferente. O que nós temos hoje? O estatuto, ele não é cumprido. Então, antes de pensar em reduzir a idade, vamos cumprir a lei. Se a lei, ao ser cumprida, ela se demonstrar insuficiente para o que se pretende, aí nós vamos mudar. Mas a lei não é cumprida. Para que aumentar tanto o tempo de internação se os 3 anos permitidos não são aplicados? E não são aplicados porque, politicamente, o adolescente é expelido da unidade. Na média, é 7 meses. O adolescente não fica 3 anos. Por quê? Porque está superlotado. Agora, eu não vejo o senhor Eduardo Cunha reconhecendo isso. Eu não vejo o governador reconhecendo isso. Isso é fato, é dado de realidade. Visitas feitas pelo Ministério Público nas unidades de internação constataram isso. A média das internações aponta nesta direção. Portanto, é necessário que a gente esteja despido de preconceitos ao tratar disto aqui. Conversava com a Adriana ali, antes de começar a nossa fala, e vejam só, não sei se vocês já repararam, quando se fala em construir um novo presídio numa cidade do interior, qual é a reação das pessoas da cidade? Repúdio.
passeatas públicas, não queremos o presídio aqui, não é verdade? Mas aí vamos parar para pensar. O crime ocorreu onde? Aqui ou em Saturno? O crime ocorreu aqui. A pena se cumpre aqui. O crime ele é resultado de um conjunto de exclusões, um conjunto de negações de direitos. Portanto, a pena tem que ser cumprida aqui, né? Na verdade, qual é a lógica desse raciocínio quando as pessoas repudiam o presídio? Que é distância do problema. Mas só que as pessoas precisam ter a coragem de enfrentar o problema, né? São problemas da sociedade. O crime é um problema social. O crime ocorreu, a pena tem que ser cumprida. A sociedade precisa ter a maturidade de enfrentar o problema, né? Como tantos fatos da sociedade. A mulher, na vida moderna, foi trabalhar, se emancipou, tá certo? Então foi necessário que se construísse um instrumento que permitisse a ela desempenhar o seu papel na sociedade moderna em que a mulher trabalha. Surgiu a figura social da creche. E a creche acolhe a criança e a mulher pode trabalhar, certo? A mulher engravida, vai nascer a criança, para isso nós temos a maternidade. A creche para acolher a criança enquanto a mulher trabalha. Tudo bem? O presídio é o equipamento social destinado à execução da pena, que é um problema nosso. Não adianta olhar para o crime com nojo, com desprezo, né? O crime é um problema que precisa ser enfrentado com naturalidade. A criminalidade dos jovens também é um problema da nossa sociedade. Precisa ser olhado sem preconceitos, sem o olhar da vingança. No fundo, o que há por trás deste raciocínio, que é repetido por alguns políticos, que, na verdade, eles não querem diminuir criminalidade. Eles não querem um tratamento melhor para o jovem. Sabe o que eles querem? Voto. Porque a maioria da população quer a redução da idade penal. Então eles estão fazendo o que interessa do ponto de vista populista e demagógico. Eles querem os votos que serão produzidos por esta mudança. Se isso destruirá uma nova geração, pouco importa. Esta é a questão. Então, por trás, o que leva as pessoas a terem este raciocínio é a construção de uma ideia, de uma visão de vingança social, né? E o Brasil, infelizmente, tem uma tradição histórica neste sentido. Vocês sabiam que o Brasil é o último país do mundo ocidental que aboliu a escravidão? Sabiam disso? É bom ter esta lembrança, né? Temos a doutora Maria Clementina de Souza, negra, aqui na mesa, né? E eu quero dizer a vocês que o CNJ, esta semana, definiu cotas para negros em concursos. Eu vejo muitos colegas discutindo, se colocando contrariamente, e eu quero dizer aqui de público que eu sou favorável a cotas. Eu sou favorável a cotas porque o Brasil tem uma dívida com os negros. Aqui houve uma abolição tardia da escravidão. E vocês sabem, mas espera um pouquinho, vocês sabem por que a abolição foi, a escravidão foi abolida aqui? Porque não interessava mais o raciocínio econômico. Eles precisavam dos negros para consumir os produtos que estavam sendo vendidos. Tá certo? O Brasil aprovou em 2013 a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846. E esta lei foi aprovada aqui, além da pressão da sociedade em junho de 2013, houve também uma pressão internacional. Por quê? Porque em 97 foi assinada a Convenção da OCDE, em 2003 foi assinada a Convenção de Mérida, que foram pactos mundiais contra a corrupção. Só 3 países não tinham feito lei anticorrupção: Brasil, Argentina e Irlanda, se não me engano. Portanto, houve uma pressão vinda do Banco Mundial. Se o Brasil não fizesse a lei, ia ter corte das linhas de financiamento internacionais. Entendeu? Então, aí que a lei é feita. Aqui, a escravidão foi abolida, não é por sentimento humanitário, etc. É porque não havia
mais interesse de mercado. Agora vejam que interessante. Vamos olhar aqui no nosso continente, América do Sul. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Na Colômbia, aqui mais para cima, naquele ano, era aprovada uma lei de acesso à informação pública. A nossa é de 2012. A Colômbia tem uma lei de acesso à informação pública desde 1888. A Suécia desde 1766. Será que isso explica o fato que na Colômbia eles têm prêmio Nobel de literatura? Será que algum dia o Brasil vai ter? Né? Com esse tipo de visão de desrespeito à lei, de desrespeito ao ser humano, né? Porque esta proposta de emenda à Constituição, ela é uma proposta que desrespeita o ser humano. O conteúdo disto aqui é de desrespeito ao ser humano. E as pessoas, sem muita informação, repetem o que ouviram em programas de TV sensacionalistas, repetem. Né? E a mídia ela tem um poder de moldagem na opinião pública avassalador. Já disse Jürgen Habermas, o poder da mídia na formação da opinião pública. Isto é absolutamente avassalador. Um exemplo que eu gosto de citar, que algum tempo atrás, quando houve o toque de recolher do PCC, num bairro da cidade, houve um ônibus incendiado. E a televisão foi lá e captou aquela imagem. Né? E apareceu na televisão, ao vivo. As outras emissoras mostraram aquela imagem o dia todo. As pessoas ficaram com a impressão que havia ônibus incendiados em toda a cidade. Então isso é perigoso. A percepção gerada por aquilo é algo perigoso. Você assiste o programa de televisão, dissemina-se o ódio. Podem ver que quando acontece um crime agora, este estupro coletivo, absolutamente um crime bárbaro no Piauí, em que 3 jovens e um adulto estupraram e mataram as meninas. O crime é bárbaro. A punição tem que ser aplicada, não há dúvida sobre isso. Mas a repetição do fato, assim como no Rio de Janeiro, dizendo que foi um adolescente, vejam, repito, 2%, homicídios e latrocínios, 2%. Então se pega um fato ocorrido, que é grave, mas só que a nossa população é 200 milhões de habitantes. Há milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de crimes, e eles não são de latrocínios de jovens e crianças. Então você pega aquele exemplo e amplifica, as pessoas ficam com a impressão que a criminalidade é de responsabilidade deste extrato da sociedade. Né? Portanto, meus amigos, eu vejo com extrema preocupação este projeto 236 de 2012, que traz esta maior punição para o idoso que comete crimes. De novo, são medidas que são apresentadas como se resolvessem o problema. Né? E, na verdade, nós precisamos ter uma lei penal que reflita uma discussão profunda com a sociedade. Eu falei de alguns absurdos. Por exemplo, esse projeto também ele fala em acabar com a lei de contravenções penais, que é uma lei realmente em desuso, e transforma em crimes condutas inquietantes e gravíssimas. Perturbação do sossego vira crime. Vejam que grave, né? Vejam como a lei penal deve se preocupar. Perturbação do sossego, por este projeto, vira crime. Jogo de azar, vira crime. A progressão penal. Tem gente que tem uma visão distorcida disso. Né? Tem gente que tem uma percepção de que o sistema progressivo de cumprimento de pena ele é um conjunto de regras que levam à impunidade. É um engano, é um equívoco. O Brasil fez uma opção, e o mundo ocidental fez essa opção, contrária à pena de morte. A Constituição proíbe a pena de morte. O que se permite aqui é a privação de liberdade temporária. Aqui é proibida pela Constituição a prisão perpétua. Se a prisão perpétua é proibida, a prisão só pode ser temporária. Se a prisão é temporária, como é que eu aplico esta pena? Eu tenho que ter aquilo que pode se chamar popularmente de luz no fim do túnel.
Se eu não mostro a luz do fim do túnel, não tem recuperação, não tem ressocialização. Então, como que eu posso ter uma perspectiva de ressocialização? Incentivando a ligação daquele que cumpre pena com a sua família, o restabelecimento do vínculo familiar. Tenho que estimular ele a ter um bom comportamento, tá certo? E que isto gere prêmios. Portanto, o sistema progressivo de penas está relacionado a isso. Este anteprojeto, propõe o aumento da pena necessária para a progressão. Portanto, é um projeto com uma perspectiva nazifascista de agudização grave das punições, como se isso resolvesse todos os problemas. Nós temos que enfrentar as causas. Não fazer uma lei que mostra os dentes, como um cão raivoso, tá certo? Numa tentativa desesperada de encobrir a ineficiência do poder executivo nas políticas públicas. Você precisa trabalhar questões culturais em relação ao idoso, por exemplo, um vídeo, que aliás eu acho que eu vi esse vídeo que você publicou, Adriana, em que havia a questão do desrespeito ao direito do idoso no assento no transporte coletivo. Nós temos que educar as próximas gerações para o respeito ao idoso, né? A tecnologia vem trazendo uma situação em que as pessoas estão vivendo mais. É necessário educar. Eu falo muito sobre o tema do combate à corrupção e eu sempre digo que a principal medida anticorrupção é a educação para a ética, educação em valores humanos. Isso vale para a pessoa idosa também. E quando eu falo educação, não é na escola. Porque no mundo moderno, os pais jogam na escola e lavam as mãos. E aí, se lavam as mãos, eles criam novas gerações sem valores, que pensam de maneira muito individualista, que não respeitam o outro. Aliás, o outro é invisível, né? É uma modernidade líquida, em que tudo é efêmero, como definiu Zygmunt Bauman, relações líquidas, amores líquidos, relações líquidas, efêmeras, desrespeito ao idoso, falta de respeito ao coletivo, falta de respeito ao patrimônio público. Portanto, a questão fundamental aqui é trabalhar a educação em valores. E o pai e a mãe não delegarem isso, nem para babá profissional, nem para babá eletrônica, que muitos colocam os filhos diante da babá eletrônica e lavam as mãos, como se estivessem educando os seus filhos. E, na verdade, estão criando pessoas insensíveis, que não têm o sentido do respeito pelo outro. Esse seminário aqui, ele trata da questão do combate à violência contra a pessoa idosa, né? Mas só que no Brasil nós temos um problema de intolerância e desrespeito a vários grupos. As pessoas com deficiência também são desrespeitadas. Existe um problema grave de desrespeito às pessoas com deficiência. Aliás, todos que são diferentes, desrespeito às pessoas de opção sexual diferente também, né? Então nós temos um problema geral e dentro desse problema se inclui a falta do respeito à pessoa idosa. E com lei penal que mostra os dentes, não se resolve este problema. O problema se resolve com educação em valores, com prevenção, com políticas públicas voltadas para isso. No Brasil falta essa questão da política criminal, por exemplo. As leis são feitas ao sabor dos acontecimentos, né? Esta lei anticorrupção foi feita logo depois dos movimentos de junho. O ministro Raj ficou lá muito tempo na CGU, tentou regulamentar a lei. A regulamentação foi feita depois das passeatas, né? A Glória Pérez, a filha dela, foi assassinada. E aí a Glória Pérez fez uma cruzada nacional para incluir o homicídio no rol de crimes hediondos, né? Tudo bem, a Daniela Pérez era uma moça linda, foi vítima de um crime bárbaro. Mas no Brasil há essa mania de fazer leis para acomodar e satisfazer interesses individuais. E a lei, ela não tem esta origem. A lei, ela deve regular interesses da sociedade, né? E não o contrário. Então eu tenho uma inversão deste sentido, né? Portanto, eu acho extremamente importante que a OAB promova
esta discussão, né, não tenho a menor dúvida em afirmar que a modificação da lei, rebaixando a idade para a responsabilidade penal, é uma medida eleiçoeira, demagógica, populista, oportunista e que gerará, se aprovada, aumento da criminalidade. Não é que não resolve, vai aumentar a criminalidade. E haverá um outro problema. Hoje nós temos um sistema penitenciário que todo mundo chama de medieval. Aliás, outro dia o ministro da Justiça, numa entrevista, disse que prefere morrer a cumprir uma pena no Brasil. Ele deu essa declaração, né? Esses jovens vão ser colocados onde? Porque o sistema prisional já está superlotado. Vão ser construídas novas cadeias nesses padrões, né? Porque é isso que está se falando. Quando? E até lá, o que se vai fazer? Quer dizer, é uma situação toda absurda. Outro dia uma manchete da UOL dizia o seguinte, que expõe bem o improviso dessa situação. A manchete é a seguinte: Brasil revê maioridade penal sem ter mapa da criminalidade juvenil, né? Isso expõe o oportunismo dessa discussão, a falta de fundamento, a falta de sentido lógico nisso. Outro dia eu vi uma manifestação dos médicos, os médicos se manifestando frontalmente contra esta mudança. Outro dia eu vi uma declaração do Ari Friedenbach, que é vereador aqui em São Paulo, pai da Liana, que foi vítima de latrocínio e estupro de um jovem, e ele diz que é contra a mudança. Porque as pessoas falam, você fala isso porque nunca sentiu na pele. Ele sentiu na pele. E veio a público dizer que ele é contra, porque ele está enxergando a questão num plano mais amplo, né? Na verdade, esta PEC, ela traz a criminalização da pobreza, da marginalidade. Quem é que está hoje na cadeia? É o pobre, marginalizado. Porque o rico tem bons advogados e busca boas interpretações da lei, e quem está na cadeia é o pobre, marginalizado, ou seja, esta proposta ela tem um sentido social perverso, porque ela vai criminalizar ainda mais a pobreza. É uma proposta que propugna esta amplificação da criminalização da pobreza num quadro em que as políticas públicas estão faltantes, né? Meus amigos, é o que eu queria dizer a vocês, e verifico em relação a esta PEC, em relação ao anteprojeto 236/12, esses pontos em comum, né? Essa questão de vender uma imagem de que esta mudança legal, feita de maneira indevida, antidemocrática, sem espelhar os anseios da sociedade, ela, na verdade, leva a uma situação pior, inclusive em relação ao idoso, quando se amplia o patamar etário para que o idoso possa fazer jus às atenuantes, ou seja, um conteúdo punitivo mais rigoroso por motivos absolutamente eleiçoeiros e demagógicos. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que estas mudanças elas são ruins, elas são descabidas, e acho que essa reflexão é importante para que se possa discutir, debater o que não foi feito em relação a esse anteprojeto, esse monstrengo jurídico que não tem salvação. Tem propostas que podem ser emendadas. Esta não tem salvação. Já há uma série de manifestos correndo por todo o país, assinados por juristas, por estudiosos do direito, por promotores, por juízes, por advogados, defensores públicos. Todos condenam este anteprojeto 236. Ele não tem salvação. Não dá para fazer emendas. Ele tem que ser totalmente retirado e recomeçar uma discussão a respeito de uma lei penal, inclusive no que diz respeito à proteção da pessoa idosa, recomeçar do zero. E não dar sequência a esta mudança que tem objetivos populistas, demagógicos e que não interessam à sociedade. Muito obrigado pela atenção de vocês.
É impressionante como o doutor Roberto não conversou com o doutor Alamiro e os dois chegaram exatamente à mesma conclusão no tocante ao PLS 236 de 2012. O que nós vimos durante os dois debates, eles guardam as suas semelhanças, as suas convergências, e muito bem lembrado, doutor Roberto, esse documento será redigido e também pela OAB, havendo a autorização da diretoria estatutária desta casa, será redigida uma carta, um documento, e sim enviado às autoridades do Poder Legislativo e Executivo, para que assim tomem conhecimento, bem como o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, do posicionamento e manifestação desta casa no tocante a este projeto de lei. Pela rejeição do projeto. Sim, porque é uma coisa que nós temos conversado aqui. Veja, apenas de modo exemplificativo, o artigo 97 do Estatuto do Idoso, ele tipifica a ausência de prestação de assistência ao idoso e tipifica isso também como sendo um crime. Isso corresponde ao artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro, havendo, evidentemente, a especificidade de pessoa idosa. Segundo o que o doutor Alamiro mencionou aqui pela manhã, deveria haver, então, no próprio crime de omissão de socorro estabelecido no Código Penal, um aumento de pena em razão desta falta de assistência e desta omissão de socorro, e não uma lei específica de alteração ou inserção de um crime que já existe tipificado no nosso Código Penal atual. O artigo 98 do Estatuto do Idoso trata do crime de abandono da pessoa idosa em LPIs, em hospitais, que corresponde ao artigo 133 a 244 do Código Penal, que é abandonar incapaz e abandono material. 6 meses de detenção a 3 anos e multa. O artigo 99 do Estatuto do Idoso, expor a perigo a integridade e a saúde física e psicológica do idoso, corresponde ao artigo 136 do Código Penal, salvo pelo princípio da especialidade, que aqui ele diz ser cometido em relação à pessoa idosa. Então, o que nós podemos ver numa breve síntese, numa breve análise, é que existe uma repetição. E no anteprojeto do Código Penal, os artigos 121, 129, 131, 138, 171, 478, 479, 480, 481, 482, eles repetem tudo o que está tipificado no Estatuto do Idoso, que é apropriação indébita, apropriar-se de cartões de crédito de benefício, a integridade física e mental do idoso, tudo isso vem a ser repetido, inclusive com as mesmas penalidades. Eu perguntei aqui de manhã ao doutor Alamiro qual era a conclusão que ele chegava dessa repetição em função do princípio da especialidade que nós temos. Ele disse, evidentemente, que a tecnicidade do assunto obriga que seja aplicado o princípio da especialidade, então será aplicado o Estatuto do Idoso em razão de ser a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, então esse será enquadrado nesse diploma legal. Entretanto, a sugestão dele foi, o Código Penal deve abarcar os direitos da pessoa idosa e deve fazer inserir estes crimes. Por que eu estou dizendo isso? Não que exista algo contra o Estatuto do Idoso, mas eu costumo dizer, e essa é uma conclusão pessoal, que o que é necessário realmente é um trabalho de cultura, é um trabalho de conscientização do processo de envelhecimento. Isso nós já tratamos aqui. O doutor Amin, à época, era conselheiro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Nós redigimos um documento aqui na comissão, encaminhamos eles para que fossem incluídos nos currículos de ensino médio e fundamental a matéria sobre o processo de envelhecimento. E isso foi aceito pelo governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação, o Conselho, que foi encaminhado, e então essa matéria passou a ser inclusa no conteúdo programático do ensino médio e fundamental aqui. Então, isso foi uma vitória da nossa casa, partiu daqui, realmente, e agora já existe um outro projeto a nível federal, que o doutor Amin tem trabalhado lá. Então, realmente, se não houver educação, se nós não trabalharmos uma cultura de modificação em relação ao respeito e em relação ao processo do envelhecimento, nós vamos nadar e não vamos chegar a lugar nenhum. E vamos morrer na praia. Perfeitamente, esse é o ditado. E no tocante ao artigo 81, nós não pensamos diferente, que é o artigo 81 do projeto. Atual 65 do Código Penal, nosso artigo 65 do Código Penal em vigor, e
O anteprojeto é o artigo 81, que aumenta para 75 anos as circunstâncias atenuantes a serem aplicadas por ocasião da sentença na fixação da pena. Realmente assiste razão ao doutor Roberto Liviano quando menciona que este projeto é eleitoreiro, é um projeto de marketing realmente existente na elaboração da lei, onde existe uma transferência do Poder Executivo para o Poder Legislativo, onde o Poder Executivo deveria responsabilizar-se pelas políticas públicas, pela destinação dos recursos à educação e à cultura das crianças e dos adolescentes, para que eles tenham conhecimento do processo de envelhecimento, que é uma fase da vida. Todos percorreremos este caminho se vivos estivermos. Entretanto, não pode vigorar esta questão do legislativo assumir a responsabilidade do Poder Executivo. Daí a razão do projeto eleitoreiro, que foi aqui tão bem mencionado e debatido pelo doutor Roberto Liviano. Outra questão que eu apontaria também, doutor Roberto, eu gostaria de compartilhar isso aqui, depois vou passar a palavra para a doutora Clementina, seria a questão da questão econômica da situação. Porque, veja, se um idoso deve ser aumentado para 75 anos de idade, e o juiz, a partir dos 75 anos, ele vai fixar a pena e os atenuantes a partir desta idade, na data da sentença, eu concluo o quê? Que ele vai ficar menos tempo preso, porque ele morre. E ele custa menos para o Estado, porque ele morre antes. Então, existe um viés muito sinistro e muito podre por trás de tudo isso. É que o idoso realmente morra. A ideia é esta, você tem que morrer, porque você está incomodando. Mas é sempre mais vantagem que o idoso morra. Por isso que existe tanta pressão do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário, e eu questiono aqui a independência entre os poderes. Ela existe na técnica e na prática? Na técnica, mas na prática ela funciona de outra maneira. Na verdade, existe. Quando a gente fala, vamos aumentar para que seja o idoso com 60 anos, ele não é mais idoso, então vamos aumentar. Sabe por quê? Porque a sua aposentadoria vai subir de idade. O seu benefício vai começar recebido mais tarde, e você vai usufruir menos tempo do tempo que você trabalhou. E esse dinheiro fica por erário público. E daí sabe o que acontece? Esquema de corrupção no Poder Judiciário, no INSS. Cadê a apuração desses valores? Foram devolvidos? Ninguém sabe até hoje onde está a Georgina Matos. Ela sumiu com o dinheiro. Ah, mas ela devolveu. Eu quero saber se ela devolveu tudo. Ela devolveu parte. Parte foi devolvido. Então, pois é. Então, a questão ela é muito pior do que a gente pode imaginar. Além de ser um projeto eleitoreiro, de ser um projeto de marketing, de ser um projeto que vise uma promoção pessoal e que tenha interesses pessoais, existe uma intenção sórdida por trás de tudo isso. É que o idoso morra para que ele custe menos para os cofres públicos. Então, é muito lamentável que isso aconteça na nossa sociedade brasileira. E assim, por isso que eu não entendi, e agora eu faço até uma consulta aos colegas juristas aqui à mesa, que me respondam por que é que, na data da prolação da sentença, o idoso com 75 anos, neste novo projeto, no anteprojeto do Código Penal, deve ter 75 anos, e estas são as circunstâncias... Eu disse 65? 75, né? 75. Das circunstâncias atenuantes, eles possam fazer jus na data da prolação da sentença. E por que é que, no tocante ao artigo 108, deixa eu dar uma verificada aqui. Bem, enfim, e por que é que na questão da prescrição, nas causas da prescrição, ele deve ter artigo 115.
são reduzidos da metade os prazos da prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 ou na data de sentença maior de 70. Porque no caso de atenuantes ele tem 75 e no caso da prescrição ele tem 70. Eu não consegui entender a diferenciação, mas eu imagino que tenha uma intenção também não muito boa por trás disso. Então, fica aqui a nossa contribuição, a contribuição da Comissão dos Direitos dos Advogados Idosos da OAB. Espero que possa ter contribuído para esse debate. E também vou passar a palavra para a doutora Clementina. Cumprimentando aqui os nossos colegas aqui da mesa. E é interessante aí a fala do doutor Roberto, porque o senhor veja bem, o senhor falou na questão eleitoreira, né, da questão. Esse Estatuto do Idoso, propriamente dito, a Lei 10.741, ele foi realmente puramente eleitoreiro. A doutora Adriana aí também colocou que ele foi colado, né, porque um certo político, precisando realmente de votos, que se não fosse isso, ele não teria sido reeleito deputado federal. Isso. Não teria sido reeleito deputado federal. Aí ele criou, né, através da assessoria dele, o estatuto para se dizer o deputado do idoso, da pessoa idosa. Agora, eu sou a testemunha viva aqui dos senhores de que ele nunca foi visitar as delegacias do idoso, que também foram criadas de forma política, viu, doutor? Porque as delegacias do idoso, na realidade, elas tiveram, na época, um endereço certo para que elas foram criadas. E, para vocês terem ideia, eu fiquei 1 ano brigando com a administração para conseguir ir trabalhar na delegacia do idoso. Porque, ao ponto de alguns colegas perguntarem, ô, Clementino, o que você fez? O que você aprontou que você foi parar na delegacia do idoso? Eu falei, não, pelo contrário, como se fosse uma punição. Eu falei, pelo contrário, eu briguei com a administração para estar lá, porque eu queria saber o que acontece na delegacia do idoso. Falei, peraí, o que é que ninguém quer ir para lá? E a partir do momento que eu fui, hoje é fileira de pessoas querendo ir trabalhar no idoso, não só os delegados de polícia, como investigadores, escrivães. E a minha briga com a administração que não nos dá recursos para isso. Pelo contrário, parece que é proibido você ter solução para os problemas. Porque a gente tem que entender que a função de uma delegacia de polícia ela é muito mais social do que criminal. Porque ela é aquela porta 24 horas aberta onde a população vai achar. Tanto que pela manhã, né, doutora Adriana, eu falei que hoje os nossos idosos eles vão fazer um tour, né, pelas delegacias, um turismo lá. Por quê? Por falta de terem local para ir, com quem conversar, os familiares os deixam de lado, né, a parte social. E é interessante essa contramão da história, querendo subir as idades, né, essa contagem, né, desse fator previdenciário. Aí o senhor veja bem a crueldade e a contramão da história. A Lei 214 de 2015, assinada pela presidente Dilma Rousseff, ela antecipa a aposentadoria dos policiais, a compulsória. Então, a lei é clara. O servidor público policial, quer dizer, então ela baixou para 65 anos, a aposentadoria compulsória. Quer dizer, o que significa isso? É o órgão repressor, né? Então, para poder colocar ordem na sociedade, porque nós não podemos ter um policial aí com 70, 75 anos, ele vai errar o tiro, ele vai ter resistência à saúde para correr atrás do criminoso. Então, esse sim. Então, a gente vai passando, estudando esses meandros, né, dessa questão eleitoreira, dessa questão política, né? Então, eles já arrumaram a cama. Então, eles fizeram uma meio que faxina na polícia, né? Que foi feito... foi uma lei que ela foi na sexta-feira, né? Ela foi assinada numa sexta-feira, dia 15 de maio, foi publicada no Diário Oficial no sábado, para poder ninguém correr, né, para mudar. Então, quando o pessoal chegou na segunda-feira, você já não podia mais assinar nada. Então, era ordem, não assine mais nada, né? Então, é melhor apagar essa memória, né? Vamos apagar essa memória mais
essa memória mais conservadora, né? Vamos deixar aí só essa pessoal, essa criançada que não conhece a história, né? Que não sabe da história, porque, a grosso modo, a ordem é para ser cumprida e não discutida, né? A lei é para ser cumprida e não discutida. Outra coisa que temos que enfrentar as causas e não apresentar, né, essa lei com os dentes. A gente não é ouvido, porque nós discutimos dentro da polícia, assim, crimes, põe a responsabilidade dos menores, põe isso, põe aquilo. Nós tivemos uma administração municipal no passado em que vieram me consultar a possibilidade de assumir a Secretaria da Assistência Social. E aí eu fui rejeitada porque o meu projeto era tirar os menores da rua, mas da seguinte forma. Eu falei, não adianta os menores serem levados, serem acusados. Eu quero fazer eu quero ter um convênio com a polícia, porque eu quero investigar o adulto que está atrás do menor. E aí não foi aceito, porque eu queria saber da história, porque cada menor que está ali, ele tem que ter um adulto responsável por ele atrás dele, né? Pesar em cima disso. A questão dos crimes, receptação e tudo mais. Enfim, por conta desse projeto, tudo que envolvia menores, eu falei, não, vamos pensar primeiro no maior que está atrás dele, né? Aí entra dentro daquilo que é melhor a gente jogar uma lei para dizer que estamos fazendo alguma coisa por motivo eleitoreiro. Aliás, não se deve nunca criar lei em meio a clamores da sociedade, né? Nunca deu certo uma lei que nasce, e ultimamente as nossas leis têm nascido naquele momento do clamor da sociedade. Então, naquele momento, o clamor da sociedade, ela vem sendo discutida a partir do momento em que está perto do período eleitoral, você é reeleito, não interessa mais. E o eleitor continua, porque nós não aprendemos a estudar o nosso candidato, né? A gente vota naquele nome que a gente conhece, né? Geralmente o eleitor ele vota em quem conhece, né? Voltando no início, quando o doutor Roberto também falou da questão da abolição da escravatura, em 1888, eu, até nos dias de hoje, eu vivo questionando, será que a nossa a abolição, será que a escravatura acabou mesmo? Aos fatos positivos e aos fatos negativos. Recentemente, nós tomamos conhecimento de uma outra escravidão invisível, né, que vivia a nossa sociedade, foi essa PEC das domésticas. Então, eu fiquei, pessoal, estarrecida, né, com a virada da sociedade, porque a gente tem que também elogiar o que é positivo, né? É fácil a gente falar mal, é fácil a gente malhar, mas é fácil a gente elogiar também. Então, amigas minhas que eu reputava como damas, patroas, né, minha empregada, minha babá, minha isso, minha aquilo, de repente, agora, está se reclamando naquela pobreza, porque agora, como assim você não tem mais empregada? Não, porque agora com essa nova lei... Espera aí, fulana. Espera aí. Quer dizer que você fingia que tinha empregada? Você não pagava os direitos? Mas quantos anos você me conhece? Você sabe que eu tenho uma contadora, que eu sempre tive empregada doméstica, sempre paguei o salário mínimo e tal, direito, o pessoal vem. E agora, como é que você fica com a nova lei da empregada doméstica? Eu falei, nada muda, pelo contrário, minha empregada que vai ficar me devendo. Horas essas dentro da nova lei, porque eu sempre assinei carteira, recolhi e tudo mais. Agora, o número gritante de pessoas que hoje alegam que não podem mais ter empregada, então, essa era uma escravidão muda, né, que nós tínhamos dentro da nossa sociedade e não tínhamos conhecimento de tudo isso. A semana passada passou uma matéria na televisão das mulheres que deixaram de ser empregadas domésticas e foram para as indústrias, para as empresas, que agora, com a questão da crise econômica, agora com a regulamentação do serviço doméstico, elas querem voltar a ser empregadas domésticas.
Então, a gente vê que tem uma série de questões que têm que ser revistas dentro da nossa sociedade, né? É muito importante esse debate desse projeto, da questão do idoso, para não ser também mais um fato para ser jogado para debaixo do tapete, né? Para não ser jogado para debaixo do tapete, porque a gente vê o que acontece é a questão do idoso, é sempre a questão financeira, né, que pesa. Então, o que acontece com o idoso? Quando ele não tem dinheiro, ninguém quer, né? Ele é jogado, ele é relegado. Quando tem dinheiro, aí começa aquela guerra familiar, porque um único membro da família ele quer tomar conta do idoso e não quer sequer permitir que o resto dos familiares visitem para não ter que prestar contas, né? Para não ter que prestar contas, né? Nós temos aí idosos que um membro da família que está com ele interno no hospital, então nós temos muitos inquéritos policiais, né, de abandono dos idosos em hospitais. E é interessante, doutor Roberto, porque o filho ou a filha ou o genro, ele se lembra de internar o idoso no hospital, mas ele esquece de deixar o cartão e a senha. Ele vai embora com o cartão, com a senha, né? Então a gente está sempre tirando a festa de alguém. Então vem um familiar, não, porque a filha que cuidava internou, deixou na casa de um parente, mas ela foi embora com o cartão, com a senha. Então, às vezes, nós somos obrigados a praticar atos assim, digamos, a cometer crimes, viu, doutor? Por favor, não me entregue. Porque aí o que eu digo para a família? Eu falei, não vamos correr atrás. Vai no banco, onde o idoso recebe, vai no banco para provar que ele está vivo. Não fala que o caso está aqui na delegacia. Conta uma historinha, fala que foi extraviado o cartão, porque aí o gerente ele vai bloquear aquele cartão, vai pedir o outro e mudar a senha, né? E, por incrível que pareça, tem filho e filha, cara de pau, que liga lá de onde está, ameaçando, doutor. Ameaçando, porque no dia bonitinho do pagamento ele foi no banco e não pôde receber o dinheiro, né? Não pôde dar. Então, nós temos casos de filhos que desalojam o idoso da sua casa ou jogam num asilo. Quando um parente descobre, ele vai mudando de asilo. Então, a gente está sempre correndo atrás, né? Nós temos, sim, como o doutor falou, um bom relacionamento com o Ministério Público dos Direitos Humanos, porque aquele Disque 100, o Disque Denúncia, ele vai para Brasília, que manda aqui para o Ministério Público dos Direitos Humanos, que redistribui para nós a queixa, o Disque Denúncia referente aos idosos. Então, os senhores podem divulgar o Disque 100, ele funciona, tanto que nós temos prazo. Aí, quando eu recebo, eu despacho ao serviço para os meus investigadores para irem ao local, fazer a constatação, né, da situação do idoso, e eu retorno um relatório para Brasília. Quando é o caso, eu instauro inquérito policial. Quando a queixa vai direto para o Ministério Público, eles mandam para nós também, nós instauramos inquérito policial. E aí vem o entrave judiciário, doutor Roberto. De novo, por quê? Porque, a partir do momento que se estabelece uma prioridade para a questão do idoso, nós tivemos, inclusive, conversando com o juiz corregedor do judiciário, porque o que acontece com os nossos inquéritos? Então, o idoso tem prioridade, ótimo. Então, vai para a delegacia do idoso, nosso inquérito é feito no tempo mais rápido possível, mas aí, na hora de ir para o fórum, na hora dos prazos, ele vai cair no filão do DIPO. E aí está se estudando, né? Nós pedimos ao juiz corregedor para que a gente estude uma forma de como também andar mais rápido com esse inquérito, para ele correr mais rápido, porque corre-se o risco de, quando ele ultimar, o idoso até aí já morreu, né? O idoso até aí já morreu. Tanto que o juiz já discutiu comigo, mas que nós temos várias formas de idoso. Ele fala, tem idoso que está melhor do que nós. Tem idoso, falei, não. A gente vai no idoso na acepção da lei, né? A pessoa idosa na acepção da lei,
É claro que tem aqueles idosos em situação crítica, então é esse que nós estamos estudando uma forma de priorizar isso. O Ministério Público dos Direitos, Brasília, né, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, já promoveu 2 encontros em Brasília com promotores, delegados de polícia, defensores públicos que atuam no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Inclusive, no primeiro encontro, eu tive a oportunidade de estar lá em Brasília, onde participaram representantes do INSS. É uma briga grande, é uma briga de cachorro, porque muitas vezes o idoso chega na delegacia para dizer, doutor, eu fui receber meu pagamento e está faltando dinheiro no meu pagamento. Então, a gente é uma briga de cachorro grande com os bancos, que é o tal chamado empréstimo consignado, em cima do dinheiro dos idosos. Então a gente tem que parte da briga com o sistema financeiro, porque vocês não façam ideia, tanto tem os familiares, né, que dilapidam esse patrimônio do idoso, né, que faz empréstimo, como o doutor Adriana, doutor Roberto, né, doutores, nós temos casos dos próprios bancos, o funcionário do banco, para querer atingir aquela meta. Então, ele faz um falso empréstimo em nome do idoso, vai descontando as parcelas, só que o dinheiro não vem para a conta do idoso, que é mais grave ainda. Aí recebe a parcela do desconto, né? E ele não viu o dinheiro. Aí, no inquérito, na investigação, você pede a fita do banco, você pede a cópia do contrato, que eles têm resistência em enviar a cópia do contrato do empréstimo, né? Porque tem que ser assinado um contrato. E o idoso não se recorda de ter assinado o contrato. Aí é lógico que o gerente joga uma funcionária laranja, né? Que vai assumir que, por conta da meta que precisa atingir, ela falsificou a assinatura. Ela falsificou a assinatura. Hein? Então, não, esses são familiares. Esses seriam filhos, netos, tal. Estou dizendo um empréstimo maior que ocorre lá dentro, com o contrato dentro da agência, um empréstimo mais longo, mais comprido. Já tem alguns bancos que, já de tanto serem chamados, inquéritos, já estão tomando cuidado. Já tem bancos que já estão querendo saber, chamar um familiar para saber se realmente o idoso precisa fazer o empréstimo, né? Para que é, né? Eles perguntam para que é o empréstimo. Já tem algumas instituições que já estão acordados para isso, mas a maioria não. Tem uma pessoa que quer fazer pergunta, é depois que terminarem as falas que fazer? Certo. Então, eu vou passar para a doutora Adriana, porque, se for deixar, é muito mais coisa, se for ilustrar o que a gente vive no dia a dia, né? O que a gente vive no dia a dia. E só para encerrar, o doutor Roberto bem chamou a atenção também dessa nossa sociedade, né, que a gente vive, falou, está aqui a doutora Clementina, delegada de polícia negra. Então, doutor Roberto, eu fui a primeira mulher negra delegada de polícia civil, né? E aí o senhor vê a sociedade, então, como foi mudando, né? Uma vez aqui mesmo, nessa sala, lá no passado, numa discussão entre a polícia e a imprensa, onde participavam, na época, o diretor da Academia de Polícia, hoje ele pertence à ONU, Paulo Sérgio Pinheiro, né, sociólogo, né, criminólogo, em que estávamos falando de não ter preconceito, ter ou não ter preconceito, e ele perguntou para o diretor da Academia de Polícia se a Polícia Civil tinha preconceito com referência à pessoa negra. E aí ele disse que não, tanto que nós tínhamos aí a doutora Clementina, né, para apresentar. Aí eu levantei a mãozinha e falei alto lá. E disse a ele, falei, doutor,
esqueça a nossa hierarquia lá dentro, né, interno, dessa chamada de atenção do Paulo Sérgio Pinheiro. E virei para a plateia e disse, porque eu estou cansada de ser a negrinha oficial da Polícia Civil, porque não tem preconceito, mas só tinha a doutora Clementina. E aí, depois, conversando com esse diretor da Academia de Polícia, eu falei, olha, nós temos 2 tipos de preconceito. O consciente e o inconsciente. E o inconsciente ele é muito perigoso, porque ele trai a gente. Ele vive traindo a gente. Então, antes mesmo de se falar em cotas, cotas raciais, cotas isso, então a Polícia Civil, já lá no passado, ela já pratica a questão das cotas. Porque aí, depois desse advento da Clementina, a Polícia Civil não foi mais a mesma. Então, hoje, o sem número, né, de policiais, de delegados e delegadas de polícia negras, né, eu continuei sendo a primeira, mas foi aberto um filão, né, foi aberto um caminho, mas aí a gente esbarra, mais uma vez, doutor, naquela questão política. Só que, a partir daí, os concursos na Academia de Polícia, hoje, não tem que se juntar fotografia. Então, fica complicado para você levantar uma estatística, né, de quantos tem. Quer dizer, então, sempre dificultando, né? Sempre a questão política dificultando os desenvolvimentos. Passo imediatamente a palavra à doutora Adriana Martorelli. Em relação ao tema que nos trouxe aqui, que é a redução da maioridade penal e aumento da senilidade, eu, enfim, tenho apenas a complementar com alguns dados que eu queria sugerir, porque não vou aqui me ater aos comentários que foram feitos pelo professor Alamir e pelo professor Roberto em relação ao malfadado, à reforma do Código Penal. Acho que nós aqui já exaurimos o assunto, né? Então, eu queria apenas reforçar alguns dados que o professor Roberto já nos trouxe em relação a essa invisibilidade, né, desses vulneráveis, que é a criança, o jovem e o idoso nesse país. Eu, como profissional liberal, eu confesso para vocês, com sinceridade, um pouco de tristeza, um pouco de desalento, que eu acredito que todos nós temos uma missão, mais do que um trabalho, nós temos uma missão, especialmente aqueles que têm um compromisso com o desenvolvimento social, não é? E eu oro todos os dias para morrer antes de perder minha autonomia. Eu não quero ficar velha nesse país. Eu não quero. Eu realmente não quero. Eu não quero precisar contar com o serviço público, eu não quero viver quando eu não puder mais pagar meu convênio médico, quando eu não tiver mais condições de cuidar de mim mesma. Acho que vai ser honroso para mim partir desse planeta antes disso. Não é um país que pensa no idoso, não é um país que pensa na criança, e não é um país que pensa na juventude, né? Eu estou, assim, é um misto de desalento e graça, porque é quase surreal a gente estar ontem conquistado um avanço no âmbito do processo legislativo que resultou no favorecimento, um parecer favorável da redução da maioridade penal. É um absurdo a gente estar discutindo esse projeto quando o Brasil está se desfacelando em meio à corrupção e à ineficácia das políticas públicas em todos os âmbitos, né? Eu queria sugerir para que os senhores anotassem aí, o ouvinte que estiver depois nos assistindo, dessem uma olhada no mapa da violência. Ele foi publicado em 2012, infelizmente não trouxe aqui, mas no mapa da violência vocês vão poder acessar um número que me estarrece muito, que é o número de jovens assassinados no Brasil, né? Em sua maioria negros e pobres, né? Um número muito grande de jovens assassinados no Brasil, né? Tem também o número das crianças em situação de abandono, né? Seja dentro ou fora dos abrigos, mas todas, aliás, um número bem significativo, e a doutora Dora Martins, do Judiciário, tem trazido esse debate, fora das filas de adoção, né? Elas não existem, efetivamente essas crianças não existem, né? Assim como não existem, por exemplo, os filhos e filhas das mulheres encarceradas que vão para esses abrigos que são mantidos por meio de convênios com o Poder Executivo Municipal, né, e que não são também vistas, elas não são enxergadas, né? Nós também não sabemos, eu não sei trazer agora, mas nós sabemos que existe muito, um número incrível de crianças e jovens fora da escola, né? Há de se ver o reflexo disso no sistema prisional, que 70% da população tem menos de 29 anos, né? E em sua grande, arrebatadora maioria não terminou em Fundamental 2. Fundamental 1, 2 não adentrou o ensino médio,
Não é? E aí o que nós temos é essa PEC 171, porque realmente o Brasil se tornou um país de estelionatários. Né? Mas eu quero acreditar, e é por isso que eu luto e acordo todo dia, que mesmo me sentindo às vezes um bobo da corte, porque nós somos bobos da corte, né? Nós que insistimos em discutir essas questões, acabamos nos tornando bobos da corte. E nós não vamos desistir de continuar discutindo. Nós não vamos desistir de continuar insistindo no debate sobre inclusão social. Nós não vamos desistir de apontar as falhas de um projeto, uma reforma no Código Penal, que é tão sensível à sociedade, sem que ele se dê dentro do contexto de desenvolvimento de políticas públicas. Não é? Porque nós estamos agora debatendo a reforma do Código Penal como se fosse uma grande bandeira, discutindo a redução da maioridade penal como se fosse um grande movimento em prol da cidadania, quando nós não conseguimos efetivar o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme também o professor Roberto colocou. Né? Um dado importante para que a gente tenha em mente é que o aumento do número de atos infracionais dos adolescentes, ele se deu, em grande maioria, no interior e no litoral, e não na capital. Olha que coisa curiosa. O que significa que os planos diretores dos municípios, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento local, regional, ele não está se dando de modo que a economia contemple a infância e a juventude. Né? E aí a gente se remonta à questão da origem do cárcere. Né? Porque a origem do cárcere, na verdade, a primeira prisão que surge no mundo, ela era chamada casa de trabalho, para onde os desajustados, que não conseguiam se adequar aos mecanismos de produção, aos meios de produção industrial, eram encaminhados para que fossem doutrinados, para que fossem contidos dentro do sistema no qual eles tinham que servir ou ser excluídos. Não é? Portanto, na verdade, o cárcere foi feito para conter a pobreza. E é o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E não só no Brasil, mas na América Latina. Há sim, isso é grave, isso é sério, é por isso que nós estamos aqui hoje, há sim um movimento de encarceramento em massa. Né? A prova disso se parecer favorável à redução da maioridade penal. Essa reforma ridícula do Código Penal é ridículo. Enfim, espero que aconteça como o professor Alamiro disse hoje. Né? Em 1932, o Código foi proposto uma reforma que também era tão ruim que acabou não sendo aprovada. Tomara que aconteça o mesmo. Né? E, então, eu queria talvez encerrar, porque eu não quero me alongar em razão do tardar da hora, mas trazer um dado também importante, que foi o crescimento da população de idosos. Né? Em 91 eram 4,8% da população de idosos. Em 2010, 7,4% da população é idosa. E essa população tende a aumentar no decorrer das décadas, porque a condição de vida, ainda que não sejam de todos os idosos, de todas as pessoas que estão num processo de amadurecimento, envelhecimento, elas também estão melhores. Né? E tão melhores que a reforma do Código Penal propõe o aumento para 75 anos do atenuante no caso de prática criminal, conforme a minha colega colocou. Né? Outras questões que estão dentro do Código Penal que eu não ouvi que tenham sido abordadas, que é a questão do societário. Não é? O Código Penal hoje já contempla, veja, olha que bacana, já contempla aquele que com mais de 70 anos se encontra no sistema prisional, independente do momento, independente dele ter praticado o delito com 70 anos ou não, enfim, se ele aniversariar 70 anos no meio do processo de execução criminal, ele pode ser colocado numa casa de albergado, é o que diz a lei. No entanto, eu lamento dizer, mas não existe casa de albergado. Portanto, a chance que ele tem é apenas de voltar para casa, se é que ele vai ter casa. Mas se ele não tiver casa, a chance dele é ir para os abrigos públicos municipais, como agora, né, o projeto Boracéia está assoberbado de população de egressos. Então, assim, nós somos todos bobos da corte que vamos continuar gritando na frente, com o estandarte na mão, né, socorro, socorro, o que está acontecendo, porque parece que o nosso país está num processo de total enlouquecimento. Eu espero que esse enlouquecimento leve para um rumo concreto no que diz respeito à construção de políticas públicas efetivas. Né? E como o professor Alamiro conversou de manhã, não é possível você discutir uma reforma de um código que modifica a situação criminal envolvendo pessoas idosas, seja como vítimas, seja como autores, fora do contexto das políticas de inclusão social e de acompanhamento do idoso.
assim como não há possível você discutir redução da maioridade penal, também sem considerar o fato de que o Estatuto da Criança e do Adolescente nunca foi realmente efetivado, né? A resposta para isso é simples. Nós temos quase 600 mil pessoas presas no sistema de justiça criminal no Brasil, 250 mil pessoas estão no sistema prisional, né? Dessas 250 mil pessoas, 70% têm menos de 29 anos, como já falei para vocês, e, curiosamente, tanto no universo de autores de ato infracional, como no universo de autores de crime, né? No universo prisional adulto, o número maior de infrações praticadas envolve crime patrimonial e crime envolvendo comércio de droga ilícita, né? Portanto, o tráfico de entorpecente ainda é o tipo penal que mais encarcera, o que significa que a nossa juventude está sendo cooptada realmente pelo crime paralelo, pelo comércio paralelo que está assolando o nosso país. Enfim. E deixa eu ver o que mais. Acho que era isso mesmo. Então, muito obrigada pelo convite, espero ter podido contribuir, espero não ter me alongado, e acho que, na verdade, o importante é que as comissões continuem juntas e debatendo essas temáticas para que a gente possa instrumentalizar os futuros profissionais. Obrigada. Parabéns, doutora Adriana Martorelli. É sempre um prazer receber os colegas, os nossos pares nas comissões. E é uma proposta que nós tínhamos há algum tempo já de participar e trocar ideias com os colegas especialistas em outras áreas para que a gente possa construir uma rede de conhecimentos e de parcerias. Muito obrigada pela brilhante explanação. Então, muito obrigada pela sua participação neste evento. Eu vou finalizar, em razão do Dr. Roberto Liviano solicitou para se ausentar, porque tem um compromisso no Ministério Público Democrático. Agradeço a excelentíssima senhora doutora Ivete Cenice Ferreira, presidente em exercício nesta casa. Agradeço em especial o Departamento de Cultura e Eventos e sua equipe de profissionais, na pessoa do doutor Humberto Luiz Borges Durso, ao doutor Liviano, que nos brindou aqui com a sua brilhante exposição, doutor Alamiro Veludo, que também esteve conosco pela manhã, doutora Adriana Martorelli, e em especial também a doutora Maria Clementina de Souza. Agradeço a todos os presentes, as minhas colegas de faculdade que aqui estão. Muito contente em recebê-las aqui conosco, as colegas daqui do crime de alta tecnologia da UAB. E declaro encerrados estes trabalhos. Muito obrigado pela presença de todos.